a graça e a sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo. Esse é o título dessa mensagem de hoje. Amém, pessoal? Amém. E aqui a Bíblia diz assim, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o seu ministério. O apóstolo Paulo, ele está declarando a sua gratidão a Jesus Cristo, por Jesus Cristo ter escolhido ele, mesmo cheio de falhas, mesmo na condição de assassino, para poder representar ele diante dos homens. O apóstolo Paulo, ele está declarando a sua gratidão, o seu amor por Jesus Cristo, porque ele, na concepção dele, nem mesmo ele era digno de ser perdoado por ter participado da morte de muitos cristãos no passado. E ele declara com tanta clareza essa gratidão, porque depois que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Se a gente traz isso para os dias de hoje, o que a gente menos vê nos dias de hoje é o que? Gratidão. O que a gente menos vê hoje é o que? Gratidão. Principalmente com a maneira que Deus tem de trabalhar em favor do seu povo. Pode deixar, dona Rosa, pode fechar a Bíblia, senão a senhora vai perder a introdução aqui e aí só vai se distrair. Amém, pessoal? Graças a Deus. A gente precisa aprender com essa atitude dele aqui, igreja, que ele, antes dele conhecer Jesus Cristo, ele pensava que ele era alguém ou que ele tinha alguma coisa. Depois que ele passou a andar na presença de Jesus Cristo, aí ele reconheceu que ele não era nada e Deus engrandeceu ele diante dos homens. Então a gente precisa aprender com o testemunho dele hoje. Isso serve para mim e serve para cada um de vocês, de que a gente precisa aprender a ter gratidão com as coisas que Deus ele sempre faz em nosso favor. Diga graças a Deus. Levanta o seu braço direito aí. Levanta aí o seu braço direito. Você precisou de algum aparelho para você levantar o seu braço? Precisou? Você precisou de fazer fisioterapia para levantar o seu braço? E quantos não daria tudo para fazer assim com o seu braço? Porque de repente está atrofiado, às vezes sofreu um acidente, ou às vezes está sendo vítima de uma enfermidade. Sim ou não, igreja? Eu estou dando um exemplo simples. Quer ver? Dá uma respirada funda aí. Mais funda, pessoal. Você nem vai respirar. Mais funda, vai, Zé. Você precisou de balão de oxigênio? Precisou? 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 Então a gente precisa ser grato a Deus por tudo que a gente tem na nossa vida. Lógico que as lutas eu vou enfrentar, eu vou repreender, eu vou partir para cima, eu vou usar a minha fé e eu vou vencer. Diga glória a Deus. Sim ou não, igreja? Mas a gente precisa entender uma coisa. Nós, igreja, hoje continuamos não sendo nada, mas hoje a gente entende que a gente tem um valor para Jesus. É verdade, né? Antes a gente não tinha Jesus,
Mas a gente achava que a gente era dono do nosso próprio quê? Do nosso próprio quê? Quem manda em mim sou eu, é verdade? Eu faço com o meu dinheiro, é verdade? Eu comprei com o meu suor, assim, batindo na boca. É verdade? Beiçudo que só, é verdade, né? Se eu não reconhecer Deus em nada. Eu estou dando um exemplo do apóstolo Paulo, trazendo para a realidade da nossa vida, para a gente ver, igreja, que a gratidão dele trouxe para ele consequências boas. Quanto mais grato ele era, mais o Espírito Santo o capacitava, o usava, o santificava, o renovava, porque ele entendia que ele só era o que ele era por causa da misericórdia de Jesus Cristo. Assim é o ser humano nos dias de hoje. A gente precisa aprender a ter gratidão pelas coisas que Deus Ele tem feito em nosso favor. Amém, pessoal? Graças a Deus. E aqui diz assim, ó: a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e também na minha quê? Incredulidade. O apóstolo Paulo, ele é grato a Jesus porque outrora ele era uma pessoa insolente, inconsequente, dono da razão, resolvia tudo na força do braço, no fio da espada. Ele está sendo grato a Jesus Cristo porque ele reconhecia que Jesus Cristo não olhou para a ignorância que outrora ele tinha quando ele vivia alimentando a velha criatura dentro dele. Se a gente traz para o dia de hoje, não é diferente. Jesus Cristo não nos condena pelas nossas falhas. Aliás, enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver o quê? Vivo, Ele não vai te condenar. Muito pelo contrário. Enquanto você estiver vivo, Ele vai te dar várias oportunidades. Porque o Jesus Cristo que eu conheço, Ele não acusa, Ele não cobra, Ele não impõe, Ele apenas estende o quê? Estende. O apóstolo Paulo está falando para a igreja, tanto no passado, trazendo para os dias de hoje, que outrora ele era ignorante, insolente, e mesmo assim Jesus Cristo acolheu ele de braços abertos. E eu acredito que esse mesmo Jesus hoje, ele também está o quê? De braços abertos. Por isso você precisa dizer para esse vizinho que está do seu lado, vizinho, você é livre. Graças a Deus. Jesus é lindo, é ou não é lindo? Jesus é maravilhoso. Amém, pessoal? E continuando aqui, diz assim, ó, no versículo 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor, que há também onde? Em Cristo Jesus. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus com o quê? Com fé. Você sabia que Jesus Cristo usou a fé dele para conquistar a nossa libertação na cruz do Calvário? Você sabia disso, não? O que levou Jesus Cristo àquela cruz lá, além da obediência, foi também o quê? A fé dele. Acreditando, Jéssica, que para você tinha jeito. É maravilhoso isso, não é? É ou não? Você vê que o próprio Jesus Cristo, ele também teve que usar a fé dele, sim ou não? Para ele poder levar o corpo dele até aquela cruz. O apóstolo Paulo,
ele mostra para nós, igreja, nessa noite, através da revelação do Espírito Santo, através da revelação das Sagradas Escrituras, que por meio da fé a gente conquista a salvação. Por meio da fé a gente tem bom ânimo. Por meio da fé a gente resiste o pecado. Por meio da fé a gente tem domínio próprio. Por meio da fé nós podemos ser nova criatura. Podemos ou não podemos? Podemos. Quem está entendendo? Eu não sei como é que tem gente que falta uma reunião dessa, rapaz. Eu não sei como é que tem gente que falta uma reunião igual essa. Reunião de quarta-feira. Eu não tenho enfatizado isso aqui. Eu não tenho. Pois é. Graças a Deus. Graças a Deus. Você que está aí do outro lado, você está entendendo, filho? Você depende da sua fé para você salvar a tua alma. Você depende da sua fé para você aprender a ter gratidão para com tudo que Jesus faz na sua vida. Amém, pessoal? Amém. E continuando, diz assim, ó, no versículo 15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo, ele dá um exemplo aqui de humildade. Ele dá um exemplo de quê? De humildade e de gratidão. Ele está falando para os pecadores, mas se colocando como um principal deles. Você vê que no coraçãozinho dele tinha espaço para vaidade e para orgulho, e para arrogância, e para prepotência. Tinha? Não tinha. Porque depois que ele teve esse encontro verdadeiro com Jesus Cristo, tudo se fez novo na vida dele. Então a gente precisa, nos dias de hoje, igreja, buscar esse encontro. Buscar, aliás, a gente precisa construir esse momento. Diga graças a Deus. Precisamos ou não precisamos? Precisamos construir esse momento, esse dia, essa hora, através, igreja, da nossa caminhada, por meio da nossa fé, por meio das nossas atitudes, reconhecendo Ele como nosso único Senhor e Salvador. E assim, igreja, a gente vai crescendo na sua graça. E quanto mais a gente alimenta o pensamento de que a gente está no sentido de crescimento, é aonde Ele vai nos exaltando diante dos homens. Amém, pessoal? O problema é que hoje muitas pessoas, elas querem ser exaltadas diante dos homens, mas elas não querem se diminuir primeiro diante de Deus, reconhecendo que precisa dele, que depende dele, que é só com ele que a gente consegue. Sim ou não, igreja? Pergunta o vizinho se ele está entendendo. Ele falou para você que está entendendo? Então fala para ele se você é livre, querido. É maravilhoso isso, não é? Ainda na hora. E aqui diz assim, ó: mas por esta mesma razão me foi concedido misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O apóstolo Paulo, ele está dando
Vamos ser modelo? Vamos ser modelo? Mas nem esse modelo é o povo de estilo aí não, hein, pessoal? É o modelo de Cristo. Sim ou não é? As mulheres, levanta as mãos, as mulheres, levanta a mão as mulheres. Fica a mão levantada, viu? Fica a mão levantada. Vocês, mulheres, é bacana isso. Quando vocês passam na frente de uma vitrine de uma loja, vê se não é assim. Tá lá um manequim lá com aquela roupa bonita lá, né? É verdade? Não é assim? Não é assim que tá lá o manequim, Zelino? É verdade? Aí você passa na frente da loja e olha aquela roupa assim. Você olha assim. Se bobear, você faz a pose do boneco, é verdade, né? Para ver se vai caber no seu modelo. Você quer? Isso, eu estou falando de coisa física. Agora imagina você ser um modelo de Cristo aqui nesse mundo. Um modelo de cristão. Não é assim? Quando as mulheres passam lá. É verdade? O boneco está lá. Vai baixar a mão, pessoal. O boneco está lá com uma botina, com uma bota, essas botas aí que essas mulheres gostam, é verdade? É verdade? Aí a mulher chega até com o pé na vitrine. É verdade? Porque ela quer se encaixar naquele modelo. O apóstolo Paulo está sendo grato a Jesus Cristo, por Jesus Cristo ter escolhido ele como modelo. Para todos que olharem para ele, viesse a ver a imagem de Jesus Cristo ressurreto na pessoa do apóstolo Paulo. Por isso que a gente precisa entender que nós somos aqui nesse mundo os representantes de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. E para a gente ser representante dele, a gente tem que ser o que mesmo? Um modelo de Cristo. Diga glória a Deus. Fala para o vizinho, você é livre. Graças a Deus. Olha, só não aprende quem não quer. Só não aprende quem não quer. Quem quer ser modelo? Quer mesmo? Então você está no caminho certo. Aí está sendo dada as coordenadas. Agora só depende de quem? Depende do pastor Vilmar? Não depende do pastor Vilmar, só depende de você. E sabe qual o detalhe? Esse Jesus Cristo aqui, ó, ele vai te capacitar. Amém, pessoal? Graças a Deus. E aqui continuando, diz assim, ó, no versículo 17: assim ao Rei eterno, e também o quê? Imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos. Pelos séculos. Dê uma salva de palmas para ele. Bem forte para ele. Amém, pessoal? Graças a Deus. É muito bacana isso aqui. Honras e glória. Aliás, Rei eterno e também imortal. Ele é invisível e Deus único. Honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Ele é o Deus único. A partir do momento que a gente assume Jesus Cristo na nossa vida, a gente passa a ter apenas um único Deus, um único caminho, uma única verdade. E também herdaremos a nossa vida eterna. Graças a Deus. Quem entendeu essa palavra de hoje? Entendeu mesmo? Então, queridos, eu quero que você, nesse momento, medita no que você está ouvindo. De repente você pode ter chegado aqui hoje sendo mal compreendido, mal interpretado. Ou às vezes você até reconhece que você tem pegado pesado, que você tem deixado a desejar. Isso não é motivo para o seu mundo desabar na sua cabeça. Isso não é motivo para você viver se apunhalando, se cobrando, se martirizando,
Não, eu errei agora. Não, o cair do homem, o levantar é de quem? De Deus. Se Deus permitiu que você viesse aqui nessa noite, para você aprender o que é ser modelo, diga glória a Deus. É porque Ele ainda quer investir em você. É porque Ele não olha para as tuas falhas. Aliás, enquanto você estiver vivo, Ele não vai te acusar. Ele não vai te perseguir. Não. Ele vai sempre te dar a oportunidade. Glória a Deus. Pergunta o vizinho se ele entendeu. Ele falou para você que entendeu? Então, para poder ele guardar a mente dele, fala para ele só: você é livre, vizinho. Graças a Deus. Por que o Espírito Santo está usando o pastor Vilmar para enfatizar isso dentro de você? Porque a escolha de ser modelo não é minha, é de quem? A escolha de ser modelo é sua. Você vê que o apóstolo Paulo ele era assassino, perseguidor de crente. E olha aí o que Jesus Cristo fez com ele. É verdade, né? Sim ou não? Então, você não pode olhar para a sua vida, principalmente você que reconhece que já errou muito, como um causa perdida. Não, de maneira nenhuma. Amém, pessoal? Jesus Cristo ele quer te reerguer quantas vezes for necessário. Amém, pessoal? Graças a Deus. Quem está vivo, diga eu. Então você está tendo a oportunidade de ser modelo. Amém, pessoal? Fica de pé no seu